Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Dessa vez eu estou em Taquaritinga do Norte, em Pernambuco, com o Iaguara Ecológico. Conversei com o David Peebles e a Tatiana Peebles. Infelizmente, as conversas com a Tatiana Peebles não foram gravadas, mas foram muito elucidativas na experiência no Iaguara. As lições são de muita resiliência com relação a 5 anos de chuva, devido às intempéries climáticas. A gente está cada vez mais sujeito a uma loucura climática por conta das mudanças climáticas, e seguido de uma pandemia. Eles se mantiveram não só viáveis, mas investiram muito nas boas práticas, no processamento dos produtos. Muito embora tenham perdido 40% da produção durante a seca, eles conseguiram manter essa viabilidade, manter os processos de regeneração da propriedade e investiram muito no estreitamento dos laços com a venda direta durante a pandemia. São lições de muita resiliência para a agricultura familiar, e o Mr. Peebles deixa para a gente a lição de que, se isso não for possível dentro de um orçamento familiar, que seja feito de maneira colaborativa com as municipalidades, com associações, com cooperativas, da maneira que for possível. Alguns áudios ficaram bem comprometidos com a qualidade de áudio, que são externas e o microfone não deu conta do vento. Eu tive que fazer alguns cortes, mas outros eu deixei mesmo com a interferência do vento. Deixo para vocês um link para a campanha de financiamento coletivo para que vocês possam me ajudar, e peço que façam todo o compartilhamento, comentários, que subscrevam ao canal e que principalmente compartilhem com seus comentários, porque isso ajuda muito a mensagem chegar a outras pessoas. Um abraço, eu vou ficando por aqui. Até o próximo podcast. Mr. Peebles, we are on. Explica para a gente, por favor, a importância dos viveiros, da sementeira e das sementes crioulas dentro da sua visão de produção, que é o controle da produção, o controle do processamento e o controle da comercialização, por favor. Olha, quando a gente fala que eu sou fazendeiro, ou que eu sou trabalhador rural, o pessoal acha que eu pergunto isso. E levou muito tempo para eu entender o que é um agricultor, o que é um empresário agrícola, né? Então ela combina 3 coisas, a meu ver. É de plantar, que é a produção agrícola, plantar e colher. E a segunda, que muitos agricultores não fazem, é agregar valor através do processamento de vários produtos que é preparado para entrar no mercado, que é seco. Então, se você só produz e não faz B e C, você está limitando os seus recursos financeiros, né? Você está limitando a possibilidade de chegar e ter um relacionamento direto com o cliente ou com o mercado. O que faz o cliente gostar do produto? É que você está fazendo boas práticas na área de processamento. Agora, bora no início da coisa. O que eu noto na nossa experiência aqui no Nordeste, e em vários outros lugares, é que a gente está perdendo o dom de coletar e fazer o semente uma muda. Pode ser muda de café, pode ser muda de ipê, pode ser até milho. Então, nós temos uma biodiversidade aqui no Brasil e no Nordeste de sementes caboclo, né? Por exemplo, na área de feijão, na área de milho, já está provado que a densidade nutricional desses sementes é superior àqueles que você compra no mercado. Então, o que nós estamos realizando depois de tempo? Se eu quero ter semente boa, semente que tem alta densidade nutritiva, eu tenho que procurar a origem desses sementes que o pessoal chama de semente caboclo. Agora, uma vez que eu tenho semente, pode ser de sucupira, pode ser de ipê, pode ser de cedro, pode ser de café,
pode ser de abóbora, pode ser de maracujá, etc. Eu tenho que criar um cemitério. A meu ver, um cemitério é muito importante. Pode ser pequeno ou pode ser grande. Se você está dentro de uma comunidade, é interessante que você procura estruturar um cemitério colaborativo que serve para a comunidade. E tem várias maneiras de patrocinar isso. Pode ser através do município, pode ser através de uma associação, pode ser através de um cooperativo, mas o cemitério é fundamental. É como barriga da mulher quando está grávida. Ela está cuidando do feto até estar pronto para entrar no mundo. Né? Para mim, uma parte essencial da parte de produção é o semente, é a sementeira. Aqui nós estamos numa área que a função original era minhoqueira. Eu minhoqueira em cada uma dessas áreas, a gente produzia dentro de um espaço de 4 semanas 1 tonelada de humus. Né? Em quanto tempo? Uma semana? Não, 4 semanas. Um mês, 1 tonelada de humus. É. Aí a gente tinha 4, mais 4, 8. Então dava para a gente fazer uma sequência toda semana, fazer uma coleta, né? Agora, o que aconteceu? Começando em 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, a gente encontrou uma grande seca, faltava água. A sementeira e também a minhoqueira precisam de água. Então, o que a gente fez? A gente suspendeu o nosso negócio de humus e de minhoqueira e começou a usar essa área para a questão de preparar sementes para o sementeiro para o campo. Aqui nós temos semente de café desse ano, né? E por que estamos guardando isso? Porque esse semente se chama arábica típica, né? Ela é uma semente difícil de conseguir, mas a gente tira daqui e nós vamos plantar de novo. Eu mostro a vocês daqui um pouco quando é que a gente planta. Aqui, por exemplo, a gente pegou milho que plantou, esse é milho caboclo, né? Então, olha a cor dela, né? Esse milho é milho caboclo, né? Então, por que eu estou plantando ela? Porque é provado que ela tem uma densidade nutricional superior àquele que você compra no mercado, né? E que ela é interessante, então você planta, você pode plantar o ano seguinte. Então ela sempre é renovada. E se você guarda, é barato, você não tem que comprar, você guarda um parte de sua safra, igual aqui. Então, essa genética desse café já vem de muito tempo, porque quando o senhor chegou aqui já tinha um café sombreado, né? Olha, o café, além de café sombreado, que é uma técnica agrícola de produção, uma espécie desse café chama arábica típica. Tem vários tipos de arábica. Essa é a arábica típica. Qual é a qualidade dela? Além de ser uma coisa que está aqui quase 300 anos... Muito adaptada à região, muito adaptada aos padrões climáticos. De Guiana Francês para Maranhão, para Belém, para Fortaleza, para Taquaritinga, 1750, mais ou menos. Né? Então, ela tem um paladar diferenciado. Ela não é tão produtiva por hectare do que as outras, mas ela tem uma essência, um paladar muito diferenciado, mais achocolado. E ontem o senhor estava me falando que um dos detalhes do arábica típica é que ele tem mais sabor e menos cafeína. O robusto ele tem menos sabor, produz mais, mas tem mais cafeína. Eu vou dizer o seguinte, a diferença de cafeína é marcante. Agora, quando a gente fala de melhor sabor, o sabor é uma coisa diferente, cada pessoa sente. Eu não vou dizer que um sabor é melhor do que o outro. O Coca-Cola tem um sabor diferente que Pepsi-Cola, né? Então, eu não estou contra café robusto, né? Ela tem um paladar, e muitas das suas expressões é uma mistura das coisas. Mas, a nosso caso, a gente está trabalhando com a arábica típica, né? E aí a lição aqui, eu acho, né, Mr. Peebles, tem duas coisas aqui. Uma é o domínio
da semente, né? A semente crioulo do milho, esse milho já foi plantado aqui, já foi colhido aqui, né? E a outra lição aqui, assim, uma é a resiliência de diversidade genética. São espécies altamente nutritivas, por isso tem mais sabor e que estão adaptadas à região. E a outra lição que tem aqui é que essa estrutura que antes produzia 1 tonelada de humus por mês, durante a seca agora passou a ser um lugar que tem uma outra função na produção. E a gente volta quando estabelece, se Deus quiser, o clima e a precipitação, a gente volta, porque o humus é muito importante para o solo. Então, ela facilita muito o crescimento, né? E Ela guarda umidade e ela também é um fator extraordinário na vida biológica da solo, né? E tem uma função dentro da propriedade que é de, talvez não, com certeza, aproveitar todos os resíduos dos vários tipos de produção e transformar esses resíduos em um recurso, né? Você nota que quando ele fala, a gente bota coisa de banana, é tão gostoso a matéria-prima que a gente tinha que botar tela. Porque tem um tal de animal furão que chegava aqui para almoçar e jantar. ou caçar os minhocas, né? Quando a gente comprou inicialmente as minhocas lá do sul, parece que minhoca Califórnia, e chegou aqui na Caruaru, o pessoal pensou que estava cobra dentro do pacote. Ele estava com medo de pegar nela, né? E além do café, a gente está guardando sementes de abóbora, maracujá, pimenta, várias coisas. E eu acho que nosso destino aqui no Nordeste, até no Brasil todo, é dar valor às sementes que são da terra e que faz parte da nossa grande biodiversidade. Agora, nossa concentração em espécies nativas de madeira, de árvore, que dá flor, porque isso ajuda nas abelhas. É no café, é no milho e nas áreas de fruteiras, maracujá, mamão, etc. Então, para terminar, faz uma parte essencial do ABC. O semente é o início de produção, é a mãe que nasce da vida, né? A sementeira é interessante, que eu aprendi, você sabe aquela coisa, deixe de encher saco, rapaz, é chato, você está enchendo o saco, realmente, e pegar esses sacos de plástico e encher eles. Leva mais ou menos, você faz 2 por minuto. Eu faço aqui 20, 30 mil mudas por ano. Então eu passei para tubete, que você mostra aqui esses tubetes, que muito mais fácil para você levar para o campo, muito mais fácil para você encher. E a grande vantagem é que você faz reciclagem. Você pode fazer 2, 3, 4, 5 anos. Agora, esse é um exemplo aqui do café, ela já tem mais ou menos 10 meses. Quando entra na chuva, a gente vai levar ela para o campo e vai botar ela para plantar, né? Aí o raiz está tudo cheio de raiz aqui, está saindo já, né? Então, voltando para ABC, para você ter produção aqui no Nordeste nós temos uma singularidade, né? As coisas distintas. O nosso café, a arábica tipo, é distinto. Então a gente está querendo preservar essa tradição e só faz isso com sementes. Então, sementeira é muito importante para você dominar a produção agrícola na parte de vegetal. Tem uns comentários do Bill Mollison e do David Holmgren, que criaram a permacultura, de que se a pessoa tem uma propriedade com mais de 4.000 metros, já é essencial ela ter um viveirinho, uma sementeira. Porque senão o custo que ela vai ter de muda vai ser muito grande. Então quando você começa a ter uma chácara de pequeno porte, já começando a virar uma pequena propriedade rural, que você vai ter vai ter que reflorestar áreas, ou fazer linhas de sistemas agroflorestais, ou sistemas de produção baseados em plantas perenes, né? Você tem que ter o viveiro, porque isso é essencial para a sua viabilidade econômica. É interessante. E também, esse é como um creche. Se eu tenho um menino, eu tento tomar conta disso sozinho, é complicado. Agora, a vantagem de fazer uma coisa colaborativa
é que agora você manda seu filho para um creche. Aí você pode deixar em conjunto com os outros, uma pessoa ou outra tomar conta. Porque sementeira você tem que cuidar como um bebê. Você tem que dar água todo dia, você tem que cuidar das coisas, né? E você, além de plantar, aguar, você tem que procurar sementes, encher os tubetes e tudo. Então é um trabalho minucioso, é um trabalho que custa tempo. Então uma pessoa só pode fazer um tamanho coerente com as possibilidades dele. Mas se você quer produzir 20, 30, 40, você precisa fazer uma coisa em conjunto e ter pessoas dedicadas. Outra vantagem, dá para vender semente. E dá para vender Muda. muda. Vira um outro negócio. Mr. Pio, a gente está numa área aqui que tem umas lições da região, né? O senhor estava falando para a gente que o cajá tinha uma função de marcar as divisas, né? Mas ele também tem uma função dentro da propriedade aqui. Explica para a gente um pouquinho essa área aqui, por favor. Olha, a marca divisa aqui, nós estamos numa área de mini fundiário, né? Então o pessoal marcava em duas maneiras. Com pedra, você tinha um pedras principal e lá do testemunho e lá do outro testemunho. Outra coisa que marcava com árvore que tem uma vida longa, né? Então o cajá, você nota aqui, nós temos um corredor de cajá, que agora que está começando a florar, e ela é muito boa, não só para a sombra e para a possibilidade de mel de abelha, mas é bom para nós porque ela dá um benefício financeiro. Nós pega dinheiro todo ano de uns 4, 3 toneladas de fruta de cajá, que é muito bom, muito procurado. Agora, o único trabalho que você tem que fazer é apanhar. Você não precisa, uma vez que planta, ela vive 50 anos, 70 anos, 100 anos. No caso do cajá aqui na propriedade, vocês não fazem o processamento? Aqui, a gente estudou o processo de beneficiar cajá e determinou que era melhor, nesse caso, de vender para pessoas que têm uma estrutura maior. Qual o papel dessa estrutura aqui nesse pensamento de ter domínio da produção, domínio do processamento e domínio da comercialização? Na área de café, a gente pode aplicar esse conceito do ABC mostrando as fases distintas, né? No campo, você tem, como a gente mostrou, você tem semente, você planta. Depois de uns 5 anos, o café começa a ter uma florada bastante robusta para ter a safra. E a café pode dar produtividade por 5 a 20 anos, 5 a 50 anos, dependendo do trato. Agora, o dia de coleta, todo dia, no fim do coleta, fim da tarde, a gente traga aqui a matéria de hoje, do dia, e passa pelas essas máquinas. E ela sobe lá atrás, vai dentro desse tanque aqui, e ela tem em função de tirar a boia da matéria café verde e café vermelho. Depois ela passa, o boia passa por aqui, a vermelho e a verde passa aqui, ela descasca e a gente separa café boia. O que quer dizer café boia? Pode ser uma coisa que é bichado, pode ser que é uma coisa que secou na pé. E o café verde é diferente do vermelho porque o BRICS é menor. O BRICS do café verde pode ser 10, 9. O BRICS do café vermelho nosso pode ser 20, 22, 24. E BRICS, através da análise do refractômetro, mostrar a você o nível de açúcar, que é o nível de densidade nutricional. E por que faz esse triagem? Boia, verde e vermelho. Porque o produto que sai, uma vez que você faz a torra, ela tem um paladar diferente. Então, para você ter o gosto do açúcar, o gosto doce, o gosto de natureza, é melhor o café vermelho, né? Você pode misturar vermelho e verde, você pode misturar os três, tem muita gente que faz. Mas o nosso beneficiamento de café, quando faz isso, você está agregando valor.
Você está dando a possibilidade de você ter diversos produtos. A gente não joga boia fora, a gente não joga verde fora, a gente usa cada um para um mercado distinto. E o senhor estava explicando uma outra coisa, né? Que antes de chegar nessa triagem aqui, nessa separação, existe uma separação do campo, porque vocês não fazem a coleta puxando tudo, né? A gente chama arrastar. A pessoa pega. Se você tem a máquina, tem o manual, tudo no nosso manual, a pessoa pode arrastar, eles botam dentro de uma lata e a pessoa paga ele R$10 por lata. Aí, dentro de 2 latas, dá um saco de café. Então, você está pagando mais ou menos 220, 240, 250 para só apanhar café. A nosso jeito de apanhar é cereja por cereja, catando. Aí demora mais, mas a qualidade, geralmente, quando chega aqui, tem 85% de vermelho e 15% de boia em verde. Então, esse facilita para nós. A gente está tirando filé, está chegando filé, não está chegando aqui nó e casca uma vez só. Aqui nós estamos numa estufa. Depois que você pós-coleta, você faz a divisão de boia, de verde, de café e vermelho, você passa para a estufa. Aqui nós temos, que a gente chama mesa elevada, que ajuda na secagem para evitar questões de umidade, né? Esse café aqui foi café que secou no pé, né? A gente não deixou ela secar no pé. E aqui ela está na mesa e aqui ela está no chão. Aqui o que eu estou fazendo? Essa banana, né? Eu estou olhando como é que eu vou adicionar valor à banana. Eu estou tentando ver como é que eu posso banana em cidade. Banana seca, muita gente quer comprar frutos assim. E eu estou fazendo experiência que essa estufa funciona. E se ela deixa um paladar bom. Até agora eu não estou gostando do resultado, né? Mas a gente vai mexendo, porque se eu tenho banana na safra de janeiro, fevereiro, março, eu podia usar essa estufa para secar a banana. A café eu uso de setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí isso pode ser um multiuso. Mas que tudo bem, a gente tá tudo aqui que a gente faz, você tem que experimentar. Nada dá certo a primeira vez, nem a segunda vez. Às vezes você tem que dar 50 vezes, 100 vezes para você chegar num ponto que a gente chama boas práticas. Aqui é uma área onde a gente faz uma mistura de queijo, de esterco de cabra, de casca de café e o resto de carvão e matéria vegetal. Deixa aquele tipo de comportar nosso. No mês de fevereiro, março, a gente bota isso no campo. Aí por que essa mixtura? O carvão é uma negativa, ela ajuda a segurar certos nutrientes. E a mixtura com casca de café, com casca de banana e tudo, ela dá uma coisa muito rica para o solo. Agora esse leva mais ou menos, a preparo disso leva 6 meses. Para a nossa plantio de café, de bananeira e principalmente quando está condicionando uma cultura no campo. A gente bota ela na cova e ela dá uma vida melhor para ele. Aqui nós estamos na área que a gente chama vase. A nossa fazenda tem um nome antigo, vase da onça, né? E realmente tinha onça aqui uns 100 anos atrás. A última registro de foi em 1930, mas hoje em dia não tem. Mas isso é um vale natural. Só que na seca, que começou aqui em 2012, durou mais ou menos 7 anos, essa área era arrastada, seca. Eu disse, o que eu vou fazer? Eu não posso atacar todas as três. Eu fiz uma barragem aqui, bem simples, né? E ela pega água. Agora, qual é a função dela? A gente não usa ela para água de
beber, nem para os animais, é para captar água para o lençol freático aqui embaixo. Aí a gente diz, o que vai plantar? O que pode estar fazendo? Então a gente plantou nessa área manga, amora e, além daqueles dois, o coco. De todos os três, o pessoal aqui disse a mim que não dava, que no range de altitude, coco não dá, tá dando. Disse que a amora é perder tempo, que você não tem mercado. A amora dá uma geleia excelente. E a manga, a gente vai ver depois, a gente plantou adensada e está podando. Está podando quando ela pega uma altura de 2 metros e meio, porque é mais fácil de colher, é mais fácil de ter variedades diferenciadas. Agora, esse foi uma coisa de flexibilização de nossa estratégia, porque eu fiquei doido com essa seca. O que eu vou fazer? Está tudo seco. Então eu disse, olha, eu vou fazer o quê? Esse é um dos poucos áreas aqui a gente fez um plantio, porque eu tinha água. Eu disse, olha, eu vou preparar para plantar coisas que eu possa adicionar valor mais tarde. A manga, a amora e o coco. Então, até agora está dando certo. Esse coco aqui é de 3 anos, 4 anos. Ela vai dar, daqui uns 5 anos, ela vai ter cheio de coco. Tem um detalhe dessa área que é interessante, que é assim, na escala de permanência essa barragem foi colocada na área de reutilização. Você pega o que dá para juntar de água aqui, a captação que vem de vários lugares, e ela serve para carregar o lençol freático dessa área, viabilizar uma produção, né? E as valas de infiltração e de captação dessa barragem, o senhor fez um manejo da pastagem que as pessoas não têm muita credibilidade, que elas não acreditam muito que funciona. Que é, você foi cortando o pasto e deitando a palhada, cortando o pasto, deitando a palhada, e todo ano na chuva o senhor faz... Eu planto milho e feijão, e ela dá certo. Sem cultivar o solo. Sem cultivar o Plantio solo. direto. Plantio direto. E semente caboclo. Boa tarde. Está quase a hora de almoço. Eu estou precisando de uma cerveja bem gelada. Mas antes que isso, eu vou explicar, voltando para aquele tema de A, B e C. Você tem A, a produção, B é processamento e C é o comércio, o mercado. Nós estamos sentados aqui no nosso foco de B, de processamento. Ela inclui o processamento de porco, o processamento do café e o processamento de mel de abelha. Cada um desses processos é orientado por boas práticas, que é muito importante. A estrutura não é tão importante como as práticas. Por exemplo, quando você está tratando de porco, você tem que pensar em temperatura, você tem que pensar em questão de bactéria de fezes e você tem que pensar na questão de pureza de água. Essas três coisas, você gerenciando, você está administrando o risco de contaminação, o risco de saúde alimentar, segurança alimentar. Então, o que nós fazemos aqui? Aqui o café chega depois que está secado lá embaixo e ela vai para um armazém. Aqui na frente a gente chama o galpão. Lá ela é guardada para ela armazenar questão de umidade. Depois a gente faz a classificação, descascar, classificar. E aqui dentro a gente torra café. Torra café, faz o pacote com o nosso brand, que é a Jaguara Ecológica. A mesma coisa com porco. A gente cria porco numa área onde ela tem acesso à água, a muito capim, frutas e verduras. E na hora de abate, a gente traz para uma área especial, bem organizada. A gente faz o abate, depois a gente trata do porco e faz vários produtos, bacon, lardo, prosciutto, etc. E esse processo de diversificação de produtos ajuda na parte de comercialização. E tem pessoas que gostam de prosciutto, mas não gostam de lardo. Tem pessoas que gostam de bacon, mas não gostam de cabeça de porco, por exemplo. Então, Isso é quando você tem a possibilidade de dominar o processo, a sequência de produção, a sequência de processamento, o processo também na sequência de
mercado, você tem como ser responsabilidade para a rastreabilidade. Você sabe o que aconteceu em cada parte. Se tem algum problema, você pode corrigir. Agora, esse nosso complexo, a gente botou junto para economizar a energia, a utilização de água, etc. A gente fez uma área comum. Agora, esse tipo de coisa é bem fácil de fazer em colaboração com outros. Você pode criar você mesmo ou você pode colaborar com outros. Vamos supor que você não tem uma policultura e você só quer tratar de café. Há a possibilidade de se juntar com outros produtores e criar uma coisa de colaboração. Desculpa interromper, Mr. Pio, mas tem duas coisas aqui que eu acho que vale a pena, né? Sem mencionar as questões operacionais e de custos, mas você me explicou que quando você fez a projeção para fazer a estação de beneficiamento, por exemplo, dos porcos, você viu que em 2 anos você conseguiu tirar todo o investimento. Se isso fosse feito colaborativamente, o retorno do investimento pode ser ainda mais rápido, porque você tem mais movimento dentro do centro de beneficiamento, não é isso? E a outra coisa que o senhor comentou também foi que o investimento nas placas fotovoltaicas, né? Que tinha uma conta altíssima e que agora a conta acho que é 60, 70 reais por mês. Em quantos anos paga o investimento? 5 anos. Pode fazer 3, pode fazer 7, depende do que você quer. Depende da planilha. Eu fiz a planilha em cima do meu despesas mensal. Se eu vou pagar sempre 3, então eu vou fazer um planilha de 3. Vamos lá? Sim, tá gravando. Bom, eu queria só fazer um contexto assim que tem uma lição aqui, né? Teve um imprevisto da seca há 5 anos atrás e o senhor falou para mim que é fácil olhar para trás e dizer assim, eu fiz isso por causa disso, e que não é tão fácil assim na hora. Mas houve uma intuição sua de, na hora que entrou a seca, você falou, bom, não posso focar em produção, vou ter que focar em processamento e comercialização. E isso se estendeu por quase 5 anos e teve toda uma adaptação da propriedade. Os painéis solares sendo uma das coisas que vieram nesse sentido. E além disso, teve agora, nesse ano mais recente, a questão da pandemia, que vocês tiveram que fazer uma outra adaptação ainda dentro do último item, que é o C, na comercialização, que vocês fizeram toda uma adaptação que tinha muita entrega para restaurantes e acabaram fazendo muitas entregas diretas, né? Comenta para a gente um pouquinho dessa resiliência e dessa capacidade de adaptação, que ela só é possível porque tem o domínio da produção, do processamento e da comercialização, né? Ok, é uma ponto de partida muito interessante, porque quando a gente fala de capacitação, o ABC, por exemplo, o ABC de menino pequeno saber ABC para ler, né? O ABC para nós é de saber como é que você vai agradar valor. Mas você não pode simplesmente fazer A, depois B, depois C. Você tem que saber um jogo de cintura, igual que você está dirigindo o carro, você vai acelerar, você vai brecar. Em cada um desses você tem um certo know-how de gerenciamento. Então, porque a gente já tinha conceitualmente, estruturalmente, um contexto de ABC, de produção, do processamento do mercado, quando chegou a seca, rapaz, foi um desastre. A gente estava comprando água, estava tão ruim. Aí não dava, eu tentei plantar café, morreu, eu tentei plantar banana, morreu. Então eu disse, o que eu vou fazer? Eu posso sentar e chorar, mas a gente vai colocar bem o processamento e a venda. A gente vai olhar para a produção de coisas que a gente tem em mão. Graças a Deus a gente tem estoque de café para torrar, a abelha ainda baixou um pouco, mas tinha de floração e deu certo. E o que a gente fez durante esse tempo? Uma coisa interessante. A gente investiu. Foi a época de investir. Em vez de ficar dizendo, olha, está ruim, eu não tenho dinheiro, mas a gente tem um pouco de poupança, a gente investiu em quê? A gente
investiu em tecnologia de torrar café, de secar café, a gente investiu no processamento de porco através de climatização, através de câmara fria, etc. Investir não é gastar, investir é um outro assunto. Então você tem que olhar como é seu retorno, quanto tempo vai levar para você recuperar esse investimento. Então você diz, se eu mato um pouco cada semana, ou 2 por semana, você calcula seu custo, você calcula a venda e você vê quanto tempo vai levar para liquidar isso. No nosso caso, a gente não gosta de ter débito a longo prazo. Então, geralmente, as coisas são de 3 a 5 anos. Né? Então, isso ajuda. Por exemplo, na área solar, a gente instalou um complexo solar. A gente estava pagando mais ou menos 2.500, 3.000 por mês de energia. A gente instalou isso, gastou 130 mil, mais ou menos, que nós vamos liquidar esse 4 a 5 anos, e nossa conta hoje é R$70 um mês. Então, o que eu fiz? O meu cálculo, se eu estava pagando 3, então eu tenho disponível de qualquer jeito para liquidar o débito, 2.500, mais ou menos. Então, eu, dentro de 4 ou 5 anos, eu vou ter energia de graça. A resultado de investimento. Esse é resultado de investimento. Então, o investimento, nós temos uma área que você vai ver mais tarde, que já está em existência por 20 anos. Já foi pago. Agora é lucro puro. Quando eu uso esse processamento de café, ou quando eu torro café, todo investimento já foi liquidado e agora é retorno. Agora, essa é uma visão, combinação de uma visão de longo prazo e um jogo de cintura. Você tem que ajustar. Às vezes você para de fazer alguma coisa e acelera outra. Então, nessa seca, o que a gente viu? A gente estava ali, a gente tem que brecar um pouco na área de produção, porque no campo não dá para fazer muita coisa nova, e a gente vai investir e vai optimizar tudo possível na parte do mercado e a parte de processamento. Agora, esse no coletivo, na comunidade, é possível também, porque tem gente que diz, a seca é ruim, não pode fazer nada, mas você tem sistemas de colaboração onde você pode ter acesso ao mercado em conjunto, por exemplo, feiras ecológicas. Aí pessoas colaboram com isso. A questão de educação, isso é muito importante. Tem grupos como o Sebrae que vem e faz capacitação para a comunidade em certas áreas. Pode ser na área de torrar café, pode ser na área de comercialização de café, pode ser na área de venda de mel, etc. Então, tem instituições que ajudam na parte de colaboração, mas é muito bom essa questão de capacitação, principalmente usando boas práticas. Mr. Peebles, muito obrigado. É uma aula de resiliência, de criatividade, de paixão pela produção, de arte na produção. Muito obrigado, viu? Agora, só para resumir as coisas, a gente tem uma mantra aqui que chama Escolha a Vida. Você tem que procurar de otimizar a vida. Tem a vida animal, tem a vida vegetal, tem a vida comercial. Então, nossa mantra aqui é escolha a vida. A vida é muito importante. Muito obrigado. Opa! Cerveja? Cerveja agora. Sim, senhor.